Boa tarde, são 15 horas. Estamos dando início à nossa reunião pública das nossas tardes de terça-feira. Sejam todos bem-vindos. Informamos que temos o nosso canal no YouTube, em que vocês podem se inscrever para receber as notificações. E temos também a nossa página no Facebook e no Instagram, onde vocês podem ter acesso a todas as informações de atividades da nossa casa e mensagens que são muito boas para nós podermos iniciar um dia com muita tranquilidade, com muita fé, com muita esperança. E dados nossos recados, vamos fazer a leitura da nossa página inicial, seguida da nossa prece. Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem 24, Liberdade em Cristo. Essa passagem é de Paulo, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Essa passagem é explicada por Emmanuel da seguinte maneira: meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples. Não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem. A doutrina santificante, contemplando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-nos a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime. A prisão é o escárnio público, a flagelação e a cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Para somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Vamos orar.
Deus nosso Pai, Jesus, Maria Mãe Santíssima, amigos espirituais do nosso lar espírita Servos de Maria. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais uma tarde em que iremos ouvir as palavras do Evangelho de Deus trazidos por Jesus. Que possamos, Senhor, absorver esses ensinamentos, nos esforçando dia a dia para colocá-los em prática. Que possamos, Senhor, ser humildes da maneira como Jesus nos ensinou, podendo desenvolver da melhor maneira possível o nosso trabalho, ajudando a quem precisa. E, Senhor, envolva o Raul, nosso companheiro que trará hoje o estudo para as nossas reflexões. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Dessa maneira, damos as boas-vindas ao companheiro Raul Muniz, da União da Mocidade Espírita de Niterói. Seja bem-vindo, Raul, e muito obrigada. O estudo de hoje tem como tema a palavra gratidão. Uma palavra muito usada por nós em nosso dia a dia. Todos nós, espíritas, fazemos as nossas preces. E geralmente quando começamos uma prece, começamos agradecendo, para depois conversarmos na prece e pedirmos alguma coisa. Mas o agradecimento é básico nas nossas preces. Kardec utiliza a palavra gratidão várias vezes em sua obra. Não encontrei um capítulo ou parágrafo com o título gratidão, mas encontrei com o título ingratidão. A palavra gratidão aparece no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e várias vezes na Revista Espírita. Muitas vezes agradecendo aos espíritas que o apoiavam, outras vezes em cartas publicadas na Revista Espírita, cartas de pessoas que agradeciam a ajuda recebida. Na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz que as comunicações com os seres de além-túmulo, com os espíritos, nos ajudaram a compreender a vida futura e a entender a dificuldade e felicidade que passamos no planeta. Na verdade, Kardec diz que o Espiritismo veio matar o materialismo. E se fosse apenas por isso, já deveríamos ter muita gratidão por essa doutrina tão importante em nossas vidas. Temos que agradecer sempre o ensinamento espírita, que nos ajuda a entender o que é a vida e o que fazemos aqui nesse planeta. Mas sabemos que o Espiritismo é muito mais do que isso, do que apenas mostrar que existe uma vida após a morte. O Espiritismo é a explicação para a vida, né? A chave para entendermos o que somos e o que passamos, as dificuldades que temos que passar. O Espiritismo nos traz a explicação lógica, né, para o presente e o entendimento do futuro. Isso todos nós aprendemos nas casas espíritas. Devemos ser sempre agradecidos a essa doutrina tão querida. Temos que ser sempre agradecidos aos espíritos ao nosso redor, que estão sempre nos ajudando, a Jesus, né, que há alguns bilhões de anos aceitou a missão de criar e coordenar esse planeta para melhorar alguns dos espíritos mais difíceis do sistema solar, aqueles que têm mais dificuldades em aceitar o caminho do bem, que somos nós, né? Espíritos difíceis que estamos há anos passando por dificuldades. Então o tema de hoje é a gratidão. Então temos que agradecer sempre. Eu tenho que agradecer a todos vocês que estão me ouvindo pacientemente, sem estar me vendo fisicamente. Isso é uma das dificuldades, né, que eu tenho no meu dia a dia. Eu gosto muito do contato com o público, de ver as pessoas, de estar junto, abraçarmos, darmos as mãos, mas hoje vivemos momentos diferentes e que não podemos fazer isso. Mas também, diante do nosso conhecimento, temos que rever a nossa vida e continuar agradecendo sempre a chance que temos de trabalho. Todos precisamos ser muito agradecidos a toda a ajuda que temos recebido dos espíritos, dos amigos, ao longo dos milênios de nossas existências. Sim, porque não somos espíritos novos, somos espíritos milenares, com muitos erros em nossa trajetória.
Já erramos muito, caímos muito, e estamos aqui ressurgindo, né? Lutando pelo nosso dia a dia. A gratidão é um sentimento poderoso e transformador, pessoal. É muito importante agradecer. Se a gente for fazer uma pesquisa sobre a gratidão na internet, nos sistemas de pesquisa, nas hashtags das redes sociais, vai ver que aparecem várias vezes. Então, ser agradecido é muito importante e pode modificar as nossas vidas. E é bom lembrar que existem palavras de gratidão e sentimentos de gratidão. O sentimento é muito mais importante do que apenas palavras sem emoção. Não apenas palavras, obrigado, não. A palavra tem que vir com um sentimento real de agradecimento. Eu queria dizer assim, se esse fosse um estudo de autoajuda, eu ia dizer que existem várias técnicas e exercícios para estimular a gratidão, e essas técnicas podem ser encontradas em vários sites da internet. Uma técnica muito conhecida e presente em vários locais é o chamado pote da gratidão, que eles recomendam que você use um pote de vidro e coloque todo dia um papelzinho com sentimento de gratidão por algo que aconteceu em sua vida. Você também pode usar o bloco de nota do celular. Anota. Então vai ver que durante o dia muitas coisas agradáveis aconteceram. Também acontecem coisas não agradáveis, logicamente. Isso aqui é um planeta difícil. Mas a ideia é estimular a lembrança das coisas boas. A gente pode depois ver aquele sentimento e lembrar das coisas boas que fizeram pra gente. Então nós temos que ser sempre agradecidos às coisas boas e tentar esquecer, perdoar as coisas ruins. Então, pensar mais firmemente nas coisas boas que aconteceram e tentar nos desvincular dos fatos negativos. Essa é a ideia da vida no planeta. Para que o pote faça diferença, né, nós temos que ter também o hábito de ler, agradecer, ler o que nós escrevemos e agradecer diariamente. Agradecer vai nos levar a escrever mais, a colocar mais coisas. Isso vai mexer um pouquinho com o nosso coração, mexer com nossos sentimentos. E esses papéis vão se tornar lembretes, para que mais tarde a gente possa se lembrar das coisas boas que aconteceram com a gente. Nós temos que nos lembrar sempre que somos espíritas e aprendemos a importância também do pensamento. Pessoal, pensamentos bons atraem os bons espíritos. Pensamentos ruins podem atrair aqueles que ainda não encontraram o caminho do bem. Um dos grandes diferenciais do espiritismo é esse conhecimento, que nos faz entender o que é a vida. E para entendermos um pouco da vida, né, eu trouxe uma história, para esse estudo não ficar muito monótono, uma história para a gente entender isso. Essa história está no livro Vivências do Amor em Família. Esse é um livro do Divaldo Franco, que eu gosto muito. Esse livro foi escrito pelo Luiz Fernando Lopes. Luiz Fernando ele não escreveu realmente o livro, ele ouviu milhares de palestras de Divaldo. Talvez milhares, eu tenha exagerado um pouco nesses milhares, mas ele ouviu muitas palestras, né, e reescreveu esse livro em base nas palestras, transcreveu o que Divaldo falava nas palestras em livros. Então ele escreveu 2 livros por enquanto, Sexo e Consciência, e esse Vivência do Amor em Família, que é muito interessante. São as palestras do Divaldo escritas em livro. Ele conta uma história que ele chamou de Amor e Renúncia, que eu vou tentar contar um pedaço para vocês aqui. Não dá para contar tudo porque o tempo é curto e porque eu não tenho como colocar as palavras do Divaldo para vocês. Eu vou tentar colocar para vocês. O Divaldo conta uma história muito interessante, que ele estava na Mansão do Caminho, uma sessão de passes após a palestra. Não, então, naturalmente, como nós fazemos nas nossas casas, eles escurecem um pouquinho o ambiente, fica um pouco mais escuro, para eles darem um passe nas pessoas que estão assistindo o estudo. E ali Divaldo conta que ele abriu os olhos e viu uma fonte de luz descendo do alto, né, dos pontos altos da vida, indo em cima de uma senhora na plateia. Ele olhou e viu aquela luz, vinha diferente, um jato de luz que vinha do alto para aquela senhora. Ele tentou ver quem era aquela senhora. Se aproximou um pouquinho, viu quem era na plateia, e quando acabou o passe, todos saíram, ele foi conversar um pouco com as pessoas. Então ele chama aquela senhora para conversar um pouco com ele e pergunta a ela quem era ela, que ele não lembrava dela, e se ela ia há muito tempo ali. Então ela dizia
que ela já ia ali há alguns anos na mansão, só assistia às palestras. Ela disse que ela era lavadeira, que ela ganhava a vida lavando roupa, né? E vendia acarajé no centro de Salvador. E com isso ela conseguia levar a vida dela e do filho que ela tinha. Então ela vai contando as dificuldades dela na vida e dizia que nunca se aproximou dele, porque ela tinha vergonha, ela era uma pessoa muito pobre, muito humilde, então ela tinha vergonha de ir falar com o Divaldo. Mas o Divaldo disse: mas a senhora tem uma energia muito especial, a senhora é uma pessoa diferente, só tem que usar essa energia para ajudar as pessoas. E ela fica conversando e Divaldo a convida para fazer um curso de passe. Fazendo o curso de passe, ela poderia dar o passe e ajudar as pessoas. Então ela passa 6 meses nesse curso, nesse treinamento de passe, e quando acabou o passe, ela conversa com o Divaldo e fala que ela agora havia acabado. Estava muito feliz, muito agradecida a ele pela chance, e ela pôde ajudar as pessoas. Então o Divaldo conversa com ela e ela diz que morava nos Alagados. Alagados é um bairro de Salvador muito pobre, que esse termo usava-se porque eram casas de madeira em cima de um grande pântano, os Alagados. Então uma região muito pobre de Salvador, bem mais pobre que a região onde eles estavam. Então o Divaldo pede para ajudar as pessoas nos Alagados e ajudar também no passe na casa espírita. Ela passou a fazer parte da equipe de passe. E assim ela foi fazendo, trabalhando, e nesse processo o Divaldo deu ela de presente um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tinha ganho do presidente da FEB. Então ele fez uma dedicatória, dando para ela o livro, pediu que ela usasse no seu dia a dia, no seu trabalho. Então ela seguiu o caminho, né? E passado um tempo, ela veio agradecer a Divaldo, mais uma vez. Já tinha uns meses, ela vem dizer a Divaldo que aquele era o segundo momento mais feliz na sua vida. E Divaldo pergunta: o segundo? Mas qual foi o primeiro? E ela comenta que o primeiro momento mais feliz da sua vida foi quando ela terminou o curso de passe. Ela adorou fazer o curso de passe. E que ela pôde ajudar as pessoas, dar passe nas pessoas, ajudar todo mundo. Que ela ficou muito feliz. Então o Divaldo fala assim: mas esse segundo momento, qual é esse segundo momento? E ela então diz: eu agora terminei o curso do Mobral. Porque para dar o passe, ela se estimulou a fazer o curso. Que ela não disse que não sabia ler e escrever. E Divaldo se questiona, mas que ele havia dado para ela um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pergunta a ela: mas a senhora não sabia ler? É verdade. Então ele comenta com ela como é que ela fazia para dar o passe nas casas das pessoas, que ela sempre ia na equipe com alguém do lado dela. Então ela dizia que sempre ela ia com alguém, ela dava o livro e perguntava se a pessoa que ia tomar o passe queria ler um pedaço. Se a pessoa dizia que não sabia ler, ela perguntava para a pessoa que estava com ela. Se a pessoa também não sabia ler, ela fechava o livro. Então agora vamos falar alguma coisa que o irmão Divaldo nos ensinava. E aí ficou falando com o Divaldo, dava palestra para as pessoas daquilo que o Divaldo ensinava para ela, dos estudos da Mansão do Caminho. Um trabalho brilhante. Essa senhora continuou trabalhando, ajudando, fazendo a sua parte, e o tempo passa. Divaldo conta que 10 anos depois, vem alguém chamá-lo, dizendo que aquela senhora estava muito mal, à beira do leito, à beira da morte, na sua casa, e que ela queria, antes de morrer, falar com Divaldo. Divaldo vai até a casa dela, né, lá nos Alagados. Então ela conversa com Divaldo e fala que está morrendo, que ela tinha tuberculose, aquele era o final de vida dela. Ela estava muito mal, ela sentia que as forças estavam se esvaindo. Então ela queria fazer uma confissão a Divaldo. Divaldo então comenta com ela que não havia confissão no movimento espírita. E ela diz: sim, ela não era uma confissão, você tem que contar uma história, a história da sua vida. E aí ela conta para Divaldo que ela, com 17 anos, conheceu um rapaz, se namoraram e ela engravidou desse rapaz. O rapaz, quando soube que ela estava grávida, disse que queria fazer um aborto. Ele disse: ou você faz um aborto ou você vai perder o namorado. E ela escolheu pelo filho e não pelo namorado. E ela teve aquele filho, cuidou da criança, a criança era muito esperta, muito inteligente, muito esforçada, a criança queria estudar, ela ajudou no que pôde, lavava roupa o dia inteiro, vendia acarajé no tempo que sobrava, não tinha tempo mais para nada. A criança conseguiu, por esforço dela também, estudar, se formar, fazer o vestibular e passou para a medicina, tornou-se médico. Quando a criança se formou como médico, a criança largou essa senhora.
Ele tinha vergonha dela, de ser lavadeira, vendedora de acarajé. Então ele pediu para ela não ir na formatura dele, né, e seguiu um caminho diferente. E nunca mais procurou a mãe. Ofereceu alguma ajuda, mas nada de pró. Não ajudou ela em nada. Seguiu o caminho e o tempo passou. Então ela está dizendo assim, Divaldo, ela disse que o filho vai procurá-lo depois. E que se ele procurasse, ele queria que ela dissesse que ela o amava muito e que ela não tinha mágoa. Porque o amor não guarda mágoas. E aí o tempo passou, a senhora veio desencarnar. Passados uns 15 dias, aquele rapaz, aquele médico, procura Divaldo. E Divaldo então vê, e ele já sabia da história, ele fala que era amigo da família e pede para Divaldo contar o que ela conversou com ele, porque ele soube que ele havia estado com ela antes dela morrer. E Divaldo pergunta, mas o senhor é parente dela? É algum... Ele diz, não, sou apenas amigo, não. Para amigos eu não posso contar nada. E Divaldo insistiu que não podia contar. Ele insistiu e Divaldo bateu o pé firme, é uma questão de ética, eu não posso contar aquilo. Divaldo forçou um pouquinho a barra para ele confessar que era filho. Passado mais 15 dias, volta o rapaz, já modificado, com um pouco de remorso, conversa com Divaldo e confessa que ele era filho dela. E Divaldo disse, eu já imaginava, ela me contou que tinha um filho médico. E aí ele comenta com ele e diz o que ela falou. E Divaldo repete a história. Ela disse apenas que o amava muito e que não guardava mágoas. E Divaldo comenta com ele, então, a história que ele não sabia, que com 17 anos o marido queria que ela fizesse o aborto, ela não fez, para justamente cuidar dele e fazer tudo pelo filho. Aquela história mexeu muito com o rapaz, ficou muito mexido, e ele ficou modificado. Chorou muito com Divaldo, pediu mil perdões, desculpas, e se modificou, né? Modificou a sua vida. E ele mudou a sua história. Ele passou a se tornar espírita, passou a ir assistir algumas palestras da mansão, se modificou após. E o Divaldo comenta que quando ele estava lá com ele, ele viu a mãe ao lado dele. A mãe estava ao seu lado, abraçando, vendo a mudança que ela havia conseguido. Ela não conseguiu mudar o seu coração enquanto estava encarnada, mas tinha conseguido mudar o coração daquele espírito difícil, né, ao pós-desencarnar. O tempo passou e Divaldo comenta no mesmo livro, passado assim uma semana, 10 dias, ele estava andando em Salvador, no lado do lanche, saiu do trabalho para tomar um café, e aí viu uma pessoa cair na sua frente. Levou um tombo, uma caída e despencou no chão. Ele foi ajudar essa pessoa e viu que a pessoa estava muito doente. Ele não sabia o que fazer. Então ele pediu um táxi que estava do lado, vamos botar aí, vamos para o hospital. Botou, o motorista pediu, ajudou a botar no táxi, colocou no carro e saíram. Passando alguns quarteirões, ele viu uma placa, Casa de Saúde. E ele teve a intuição de entrar ali. Diz, motorista, entre. Entraram naquele hospital e com uma pessoa no banco de trás, ele não sabia se estava vivo ou não, Divaldo não tinha esse conhecimento. E ele disse que entrou, foi na recepção pedir ajuda. Ao pedir ajuda, a recepcionista estava fazendo a unha, falou com ele rapidamente, disse, não, quem vai fazer o depósito? Quem faz o pagamento? E ele disse, não sei. E contou a história que havia achado ele na rua e a moça foi muito agressiva com ele, não deixou, não disse nada. Ele então insistiu e ela continuou insistindo que não ia atender. Sem um familiar, fazer um depósito, antes ninguém ia vê-lo. Divaldo disse, não tem algum médico, possa nos escutar, saber se ele está vivo ainda? Não temos. Isso vem passando um senhor pelo corredor e Divaldo insiste e a senhora fala assim, a recepcionista, aquele senhor, aquele velho ali é o diretor. Então ele vai até o senhor e pede ajuda, pelo amor de Deus que o ajude. O senhor vai então até o carro, vê o rapaz, vê que está vivo ainda, suspeita de um infarto do coração. Então o que ele faz? Ele volta, chama ajuda, e Divaldo comenta que ao médico pedir ajuda, muitas pessoas aparecem. Enfermeiro, a moça da recepção, todo mundo corre para ajudar o rapaz. Bota na maca e entra para um local, um consultório. Divaldo fica lá esperando, e 40 minutos depois o médico volta para dizer, olha, ele está vivo, teve uma quase parada cardíaca, ele está muito grave, mas vai sobreviver. Ele quer conversar com o senhor, quer ver quem o ajudou.
E Divaldo se excusa, disse, não, eu prefiro não conversar com ele, e o agradecimento ele não precisa fazer, pela que ele esteja vivo, fico feliz disso, eu não quero conversar com ele. E aí, conversando com o médico percebe que conhecia aquela voz, aquela figura, e fala assim, eu conheço o senhor é o Divaldo Franco. Ele diz, sim. Aí o médico começa a conversar com ele, então o senhor me paga o atendimento de maneira diferente, só me dá uma atenção por 2 minutos. Então chama Divaldo para o seu consultório, pede um cafezinho para eles tomarem e começa a conversar. Divaldo comenta que quando entra no seu consultório, ele vê um quadro grande, de corpo inteiro, de uma senhora muito bonita, loura, com os olhos azuis, muito penetrantes. E ele fica marcado com aquela senhora tão bonita. E pergunta a ele, quem é essa senhora? Ele disse, minha mãe. Então esse médico começa a contar que eles eram alemães, né, os pais, saíram da Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e vieram para o Brasil, para Salvador. Eram muito pobres. Com 3 anos de Brasil, o pai faleceu e deixou a mãe sozinha, já com ele nascido, pequenininho. A mãe não sabia falar bem o português, tinha muita dificuldade, que o pai fazia a tradução. Mas eles eram espíritas. Ele fala que o pai, quando veio da Alemanha, trouxe o livro dos espíritos em alemão, que ele trouxe de lá quando veio para o Brasil, e que se sentia espírita, apesar de não ir em nenhuma casa espírita pelo excesso de trabalho, ele gostava muito do espiritismo e se sentia espírita. Então ele conversa com o Divaldo isso, e Divaldo fica muito emocionado com aquele caso, com aquela história. Ele fala que sua mãe também era lavadora de roupas, trabalhou muito para vencer na vida, para poder ajudar ele a fazer a faculdade. E a mãe o ajudou imensamente. Disse que ele ajudava com a mãe também, vendendo coisas para a gente pagar as despesas da faculdade. E aí Divaldo conta a história, eles se emocionam, Divaldo vê a mãe também aí perto dele naquele momento, e eles conversam, e o rapaz conta da dificuldade, e conta que a mãe desencarnou uma semana antes dele se formar. A mãe teve uma febre forte, e ele não havia percebido que a mãe tinha uma tosse diária. Ele, por estar sempre estudando, não percebeu isso, ele se culpava disso, porque a mãe estava muito grave, aí contou que tinha uma febre de manhã, uma febre à tarde, também era um caso de tuberculose muito avançada. A mãe ficou em dificuldades e veio desencarnar na mão dele, ali, junto dele. E a mãe disse para ele assim, não dá tempo, e pede desculpas por não ir na sua formatura. Disse que o pai estava ali ao lado e que ela ia viajar naquela noite. Ela ia retornar ao plano espiritual. É o que acontece. Ela desencarna e aquele rapaz continua com ela. Continua ali vendo a desencarnação da mãe nos seus braços. Ele se forma, né, e ele fala que era muito agradecido à sua mãe pelo trabalho que ela fez, por ajudá-la a se formar. E ele ficou muito triste dela não poder ir na sua formatura. Diferente do outro caso, onde o rapaz não quis que a mãe fosse na formatura. Esse médico, muito agradecido, ele disse que formou-se em pneumologia para poder ajudar os tuberculosos e criou um hospital, onde algumas pessoas pagavam e outros eram tidos de graça. Então ele fazia os dois lados do trabalho. E Divaldo comenta que naquele momento ele viu as duas mães juntas. A mãe negra do outro rapaz e a mãe alemã desse. E ela comenta o que houve. Ele disse que as duas estavam juntas e eram amigas. E estavam ali agradecendo, né, a Divaldo o trabalho. E a vida segue e mostra 2 histórias semelhantes, né, mas 2 histórias diferentes. A primeira história mostrou a falta de gratidão do filho com a mãe, que tanto ajudou. Mas, como conta Divaldo, teve um final feliz, né? O filho, após a morte, se arrependeu por tudo que fez. E o ajudou muito. E 2 histórias parecidas que mostram para a gente a importância de agradecermos. Agradecermos a ajuda que sempre recebemos. Mostrando o trabalho dos espíritos que estão sempre ao nosso redor. Sempre. Um caso de ingratidão que, infelizmente, ainda é muito grande esse sentimento no nosso planeta. Esse é um sentimento ainda muito primitivos de nós, criaturas humanas, né? Quer dizer, o ingrato é alguém que esqueceu dos outros, esqueceu de si mesmo.
um espírito doente, ainda preso no egoísmo, na vaidade, alguém que pensa em si próprio, sem pensar no próximo. Mas, ao vermos um ato de ingratidão, precisamos avaliar os dois lados da história, né? O de quem cometeu a ingratidão e de quem recebeu a ingratidão. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que se Deus permite que sejamos pagos com ingratidão, é para experimentar a nossa perseverança em praticar o bem. E esse é o objetivo, praticar o bem. Todos nós vamos ter atos de ingratidão em nossas vidas. Todos vamos ter dificuldades. Quem tem uma vida perfeita, maravilhosa, não. Nós passamos por dificuldades. Mas, como eu disse, a proposta do estudo é falar sobre a gratidão e não sobre a ingratidão, que seria um outro tipo de abordagem. Joana de Ângeles escreveu um livro chamado Psicologia da Gratidão. Nesse livro, Joana diz que a gratidão é filha do amadurecimento psicológico. Filha do amadurecimento psicológico. Ou seja, um amadurecimento do espírito vai nos levar a ter mais gratidão. E ela diz que a gratidão enriquece de paz e alegria todo aquele que a cultiva. Ou seja, é muito bom agradecer. Sentir-se agradecido já é um sinal, um bom sinal de uma certa evolução. Já não estamos como no passado, já melhoramos um pouquinho, porque nós antigamente não tínhamos esse sentimento, né? Lá no passado nós não pensávamos nisso, nós estamos crescendo, muito longe da perfeição, somos espíritos difíceis, mas estamos já conseguindo agradecer a Deus nas nossas preces. Então é muito bom sentir vontade de agradecer, que isso nos ajuda física e materialmente, além de espiritualmente. Já existem vários trabalhos no meio científico mostrando que a gratidão tem vários efeitos físicos e mentais, deixando o coração mais saudável, a mente mais ágil. Trabalhos científicos. Hoje eu sei de alguns companheiros vendo tese de mestrado, doutorado em cima disso, na área de cardiologia. Então nós estamos sempre sendo ajudados. Essa é a visão espírita. E temos que agradecer sempre essas pessoas que nos ajudam. Então eu queria trazer aqui também uma história que muitos dizem assim, eu peço sempre ajuda ao meu anjo da guarda. Eu confesso que eu não uso muito esse termo no meu dia a dia, né? Por quê? Porque está muito ligado ao esoterismo, a outras desvinculações que usam diferentes esse termo. Mas Kardec usa isso. Kardec usa esse termo no Livro dos Espíritos, no Evangelho e algumas obras dos seus livros. No Evangelho segundo o Espiritismo existe uma prece dirigida aos anjos guardiões. E lá está escrito, Kardec bota, que desde o nosso nascimento nós temos ao nosso lado um espírito bom, que tomou sob a sua proteção, como um pai que acompanha um filho. Esse anjo, diz Kardec, é sempre um espírito superior, que fica feliz quando passamos pela vida com dignidade e triste quando caímos nas tentações da vida. Só que temos esse anjo guardião, que Kardec diz que é um espírito superior, mas além dele temos muitos espíritos protetores, que embora menos elevados, nos ajudam bastante. E a gente vê isso nas obras de André Luiz, né? Muitos amigos e parentes que nos ajudam, amigos de outras épocas, amigos que conhecemos no nosso dia a dia, nas casas espíritas, fora dela. Então amigos que estão sempre nos ajudando. A gente vê isso muito, né? No livro Mensageiros, no livro Ação e Reação, onde tem a Mansão Paz. Então são livros que mostram para a gente a ação desses espíritos em nosso dia a dia. Para a gente praticamente, estamos quase encerrando, eu queria trazer para vocês uma história também que eu gostei muito, vai nos mostrar a importância desse agradecimento e dessa interferência dos espíritos em nossa vida. Como é que a gente pode ser ajudado. No livro Ação e Reação, né, o capítulo 16 chama-se Débito Aliviado. Ele conta a história de Adelino Correia. Adelino, André Luiz chama de o irmão da fraternidade pura. Esse é o nome. Ele conta que numa vida passada, Adelino foi filho de Martim. Martim era fazendeiro, muito rico, e um coração muito endurecido. Tinha muita relação com muitas pessoas, né? Procurava sempre as escravas mais jovens. E quando elas engravidavam, eles as vendiam, com o neném e tudo. Nesse caso, é que na vida passada, o Adelino foi filho do Martim. Ele nasceu de uma escrava, e essa escrava, ao nascer, ela veio a falecer. Ele ficou sem mãe.
Por algum motivo, talvez algo de vidas passadas que não é escrito no livro, Martim ficou com um carinho diferente para aquela criança. Ele adota a criança e o tem como filho. Dá a ele o seu sobrenome e o cria como filho real, já que ele não tinha filhos, não havia se casado. Essa criança cresce com ele e é o amigo de todas as horas. Eles iam, trabalhavam, faziam tudo juntos, saiam a cavalo, faziam caças, viajavam, todos os dois eram amigos inseparáveis, Martim e Adelino. Até que o Martim, já com 43 anos, ele vai à cidade e casa com uma jovem de 20 anos, Maria Emília. Quando ele volta com Maria Emília para casa, aquilo muda o ambiente. Maria Emília, casada com Martim, se encanta com o filho mais jovem. Né? Na época, Martim tinha 21 e o outro 43, a idade era grande. Ela vê o filho mais jovem, mais bonito, se encanta. Então eles fazem um planejamento de matar o Martim. E eles dão um entorpecente para ele, ele dorme, eles botam uma resina na sua cama e tacam fogo. Ele morre queimado. Aquilo passa por um acidente, né? Ele fumava e aquilo passou por um acidente, ninguém percebeu o crime. Adelino recebeu toda a herança e aproveitou a vida daquela maneira, mas muito mal. Ele vem a desencarnar e Martim torna-se o seu obsessor, desde ainda encarnado. E vão para o mundo espiritual com muitas dificuldades. Adelino volta a reencarnar nessa vida, modificado no seu coração. Ele modificou por completo. Ele se modificou. Como diz André Luiz, era o irmão da fraternidade pura. Alguém que veio ajudar as pessoas. E muitas pessoas eram ajudadas por eles. E aqui tem uma coisa interessante, que muitos espíritos pedem ajuda e tentam ajudar. Então é interessante que eu achei que Silas vai com André Luiz até a sua casa e o veem com várias feridas na cabeça, na testa, nos braços, feridas com vários pequenos focos. Eles passam a entender que é por causa da queimadura que ele fez no pai. O pai morreu queimado. Aquilo gerou nele um remorso muito grande. E esse remorso fez aparecer nele, ao reencarnar, essas feridas na pele. Então, Silas comenta que aquela doença era para ser muito maior. Era para ter aquilo no corpo inteiro. Mas que havia se reduzido graças à sua modificação, aos seus atos, à sua caridade, aquilo que ele fazia de bem para as pessoas. E fazia muita coisa bem, boa. Então tem coisa interessante. André Luiz comenta que uma senhora desencarnada, chega para Silas e pede: Silas, precisamos ajudar Adelino. Ele está sentindo muitas dores, muitas dificuldades. Ele ajuda muita gente, precisamos ajudá-lo. E Silas diz sim. Aquela pessoa, são pessoas, começa a acontecer, são pessoas muito agradecidas pela ajuda que Adelino tem dado às pessoas. Eles caminham um pouco mais e um outro jovem, também desencarnado, procura Silas e fala: Silas, tem que ficar muito preocupado com Adelino. Ele está ficando com muita dificuldade financeira, ele ganha pouco e o pouco que ele tem dá para as pessoas, dá para os outros. Então esse jovem diz que ele, espírito, foi pedir ajuda a ele para sua mãe, que estava passando por uma grande dificuldade. Ele deu a ela o dinheiro que ele tinha, o dinheiro que fazia falta a ele mesmo. Então ele percebe isso e Silas vai dizendo para André que muitos espíritos estão ali pedindo para Adelino. Adelino tinha um rol de espíritos ao seu redor que o cuidavam dele, da mansão paz. Além disso, pessoas que eram ajudadas por eles tinham amigos espirituais que viviam tentando ajudar Adelino pela ajuda que ele levava às pessoas. Adelino tinha uma filha, um casamento que ele teve, e tinha adotado 2 garotos que haviam sido largados na sua casa. Fazia parte do seu processo. Então ele lutava com dificuldades, com os filhos, vendo com a mãe. E era muito difícil aquele trabalho, né? Muito difícil. Até que o tempo vai passando, ele recebe mais uma criança para ser adotada. Essa criança é contada no livro, que era o seu antigo pai, Martim, que volta a reencarnar na sua casa. Ele fica muito agradecido por aquele momento e abençoa aquela criança como seu filho, realmente seu filho. E a gente mostra nesse momento, quer dizer, a importância do que nós fazemos, né? Essa história mostra a ajuda que Adelino proporcionava, a ajuda que ele recebia em troca. Muitos espíritos iam pedir ajuda aos benfeitores, pelos atos de caridade recebidos por seus amigos e familiares, né? O que vem fortalecer a importância da caridade e o trabalho dos benfeitores ao nosso redor. Pessoal, estamos sempre sendo ajudados. E com isso, temos que ser agradecidos sempre. Temos que agradecer a Deus
a Jesus por ter assumido a missão de coordenar esse planeta, para melhorar os espíritos mais difíceis, que somos nós, né? Então a gente pode dizer nesse momento, a gente ouve muito na evangelização, aquelas, eles chamam, os evangelizados chamam de palavrinhas mágicas para as crianças. Meu filho, fale sempre obrigado, por favor, com licença. São palavrinhas mágicas, palavrinhas simples, mas que fazem toda a diferença. Ainda mais quando ditas do fundo do coração. Agradecer verdadeiramente quando alguém ajuda ou faz um favor é muito importante. Isso vale para tudo, né? Se um filho ajudou na tarefa de casa, um amigo ajudou com alguma tarefa, um amigo foi buscar uma criança no colégio, tudo que é feito por nós, no trabalho, no dia a dia, precisa ser agradecido. E precisamos falar isso, não só pensar, mas falar, verbalizar aquilo que estamos pensando. Então precisamos agradecer sempre, expressar nossa gratidão, mesmo que seja algo corriqueiro do dia a dia. Devemos expressar nossa gratidão com palavras, mas principalmente com atos. Precisamos agradecer sempre, meus irmãos. E na realidade hoje, precisamos agradecer muito aos espíritos. Se imaginar um trabalho que nós temos dado a eles ao longo dos nossos anos, o trabalho que temos dado a Jesus ao longo desses milênios, dizer, quantas coisas erradas já fizemos, quantos erros cometemos em nossas vidas. Eles nos perdoam, nos ajudam a voltar, para nós recompormos as nossas vidas. E aqui estamos nós como espíritas, lutando contra nossas dificuldades, procurando crescer e aprender cada vez mais. Essa é a ideia, pessoal, que a gente continue podendo agradecer sempre, né, a Jesus, a Deus, toda a ajuda que recebemos. Muito obrigado a todos pela paciência comigo e muita paz em todos os corações. Raul, muito obrigada pelas suas palavras, pelo estudo hoje aqui apresentado no Lar Espírita Servos de Maria, e agradecemos e possamos contar com a sua presença mais uma vez no futuro. Vamos fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai, amoroso e tão bondoso, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela nossa reencarnação, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas nossas dificuldades que passamos, que sabemos que é para o nosso crescimento, o nosso progresso. Que possamos, Senhor, estar sempre ciente de tudo isso. E como foi dito no estudo do Raul, companheiro Raul, que tenhamos gratidão por tudo que recebemos nessa reencarnação. Agradecemos e que possamos estar juntos na próxima semana. Muito obrigada e fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.